aqui continuando ainda o papo de mães atípicas e por que não dizer pais atípicos também, Miller Gomes? Famílias atípicas, né? Porque não é só a mãe, né? É a mãe, é o pai, e quando não tem o pai presente, é o tio, o avó. Já começando com o tema, tem uma amiga que tem uma filha atípica. E ela se moldou inteira, essa filha, o que muitas vezes é um erro, não posso se deixar também, né? Na minha opinião. E ela não tem o apoio da família, que é avós, tudo isso dificulta muito, né? Complicado, né, Bruno? É complicado e por isso eu quero um depoimento. Não, primeiramente vamos saber o nome de quem está aqui. A Valéria, já conheço, já esteve aqui semana passada. Quero saber teu nome, sua idade, o que é que você faz, o que é que você jantou ontem também. Idade não pode falar, Bruno, só o nome. O meu nome é Kaline, eu trabalho no Espaço Te Abraçar e eu hoje cuido dessas mães também e das crianças, né? Porque elas não são acolhidas e muitas vezes elas chegam aqui bravas, tá? Porque elas são bravas, porque eu acho que é o modo delas se defender. E aí com o tempo elas vão sendo moldadas, né? E é isso. É Kaline? Kaline. E a Lady Dai? Meu nome é Leidiane, eu tenho 40 anos, tenho um filho de 12, o Pietro Miguel. Ele é autista nível 1. Valéria, para quem não viu semana passada, né? Eu sou a Valéria Prochinov, né, Bruno? Prochinov. Sou a mãe da Luana, de 20 anos, do Luan, de 15 e do Luca, de 8 anos, autista. Tenho 46 anos, sou professora e sou líder comunitária há 30 anos. E a escolha do L para todos os filhos foi por qual motivo? Porque a minha família toda, desde do meu avô aos meus tios, são todos com L. Nossa, faz o L então. Não. Corta. Olha, corta essa parte. Corta essa parte que se minha sogra assistir, ela me mata. Ela fica com raiva de mim por muitos anos. Deixa ela sonhar que eu faço L. A gente tá indo aqui, né, Bruno? Mas é por causa do café que tá um cheirinho Tá aqui. bom. Fabuloso. O Bruno é Recife, acho que ele é L, hein? Tô brincando, Bruno. De repente. Olha, Vamos lá. O café. Aí eu já lembrei, porque o SBT, você viu que o SBT fez com o Zezé de Camargo? Mas você sabe que estávamos agora fechando uma parceria com um cantor que vai ter um momento musical também. E ele tem um histórico muito bacana, porque ele cantou com o Zezé de Camargo e Luciano. E aí eu falei, agora ferrou, né? Ixi, não, mas acho que não vai dar não. Espera só um minutinho. 2 minutos. Duas impressoras dessa daí, para a Divina, uma nota de 9.200. É assim, gente. Duas impressoras. Ai, mulher, sai daí, chega, já vi. Pronto. Rodrigo, Tó, só atende se for a Luana, o Farol ou o Lucas que tá na Zona Sul. Pronto. Então, sabendo quem são aqui essas mulheres, vamos iniciar com o seguinte, Miller Gomes. Nós sabemos que as famílias, quando recebem um diagnóstico do filho sendo autista, talvez não saibam o que fazer, talvez existam algumas barreiras que precisam ser quebradas. E eu queria saber da Kaline. E eu queria saber da Kaline. Kaline, você acha que qual é o primeiro passo para uma família que descobre que o filho é autista, no sentido de a vida vai ser igual, a vida não vai ser, para entender a situação como um todo? Na verdade, o primeiro passo deveria ser o acolhimento, né, tanto na rede pública ou na rede particular. Mas, infelizmente, a gente eu vejo de perto, por vários depoimentos, que não existe esse acolhimento. Existe o julgamento. Eu vejo que muitas crianças atípicas com TEA e muitas mães atípicas aqui do Espaço, elas são olhadas diferentes. Por isso, quando eu falo que elas chegam aqui bravas, é porque elas já foram muito humilhadas lá atrás, sabe? E aí ela chega aqui, a única coisa que a gente pode fazer é dar amor, né? Aí é abraçar, é entender, né?
E eu vir por te abraçar, eu sempre falo isso pra Valéria, me ensinou muito. Porque eu também era uma pessoa, eu não sou mãe atípica, mas eu era uma pessoa muito rude antes. E estar hoje aqui, eu aprendi muito com cada mãe aqui. Com cada mãe, com cada criança, sabe? Então, é assim, é muito difícil. Então, o acolhimento tem que ser lá atrás, dentro da sala do médico que vai dar a notícia. Que não é só virar, o seu filho é grau 3 e ele... grau 3 de suporte e ele é autista. Não é dessa forma, e muitas vezes é falado dessa forma. Porque pra mim, não tem que existir classificação. 1, 2 ou 3. Autista é autista. E ponto. Tratado e bem tratado. É igual dizer, uma pessoa é boazinha, é boa, é muito boa. É boa. Exatamente. Né? Leide, qual é o percurso, o trajeto que você tem que encarar para ter um atendimento, seja médico, seja de uma terapia? É muito longe, custa caro, você tem ajuda para isso? Ou é tudo na força e na coragem? É tudo na força e na coragem. É que nem a Karine estava falando, às vezes a gente não tem uma orientação, né? E quando eu vim para o espaço Te Abraçar, eu tive esse acolhimento. Aí esse acolhimento de, tipo assim, te orientar, né? Orientar a conduzir o seu filho, porque você não tem. A gente, quando tem o diagnóstico do filho, a gente sofre um luto. Eu não sabia o que era isso, mas depois de pegar o diagnóstico eu entendi. Porque é muito difícil. Eu achei que seria mais fácil. Falei, eu vou pegar o diagnóstico, agora vai ser punk, eu vou conseguir tudo. É só ilusão. É tudo mais burocrático, tudo mais difícil, tudo mais complicado. Aí você tem que passar por neuro, você tem que passar por TO, você tem que passar por um monte de coisa. E não é fácil. A maioria das coisas que eu consegui sempre foi longe, no centro. E é encaminhamento, e vai no posto, e pede um encaminhamento, e fica numa fila de espera de meses e meses e meses. Até porque é lá nos centros que estão os atendimentos mais completos, Exatamente, né? mais complexo, mas que... Que não tem isso. Uma abrangência para todo mundo, não tem, porque chama suporte, a gente né? acha que o suporte é só uma coisinha simples e você vai resolver. As pessoas acham, vou passar por um psicólogo. Não, tem vários processos, né? Você passa por um geneticista, você tem que avaliar como está o cérebro da sua criança, várias coisas. Então o Pietro teve, assim, foi tudo da prefeitura, essas coisas, assim, mas assim, é muito demorado. Muito demorado mesmo. Você fica esperando e você não tem auxílio, você tem que ficar perguntando. Quem sabe te informar? Que nem a Valéria, ela entende bastante coisa. Então a gente pergunta pra ela, Valéria, eu tô passando por essa dificuldade, como que você pode me auxiliar? Porque às vezes a gente não tem um auxílio. E a gente vai na rede pública pra pedir um auxílio, às vezes nem eles mesmos têm. Nem eles têm essa resposta. Nem eles mesmos têm esse auxílio, tipo assim. E é coisa simples, né? Uma terapia que ajuda pro resto da vida, seu filho. E é uma coisa que ele vai ter pro resto da vida, né? Sim. Ele vai precisar pro resto da vida uma terapia. Então, tipo assim, o Pietro é suporte 1, mas todo mundo fala, mas não, que nem falar do CAPS. Ele tem um apoio, ele ajuda. Não ajuda, ele ajuda o suporte 3, o nível agora 3, que é mais problemático que fala. Mas o suporte 1 ele fica de escanteio. Mas várias reuniões que eu vim aqui, já tive várias reuniões com a Valéria sempre forçou e outras pessoas sempre forçaram a falar, se o suporte 1 para virar um suporte 3 rapidinho. Então, se você não ter aquele cuidado, aquele zelo para cuidar do seu filho, para ter a orientação certa para você estar sendo encaminhada, direcionada direitinho para poder estar cuidando do seu filho, como que você faz? E às vezes mesmo a gente não tem esse cuidado, que nem às vezes a gente precisa ser cuidado e a gente não é cuidada, porque não é fácil criar um filho autista. Todo mundo fala, nas redes sociais ou em qualquer lugar é tudo bonitinho, tudo lindo, né? É tudo muito fácil. Não é fácil. Só quem tá na pele, quem passa, quem convive para saber. É um suporte leve, sim, mas tem suas limitações, tem suas complicações, tem suas dificuldades. A educação muito vaga, tipo,
Mesmo que você leve o papel do psicólogo, ó, ele precisa de uma coisa adaptada. Nem os profissionais que estão ali sabem que tem que adaptar a matéria às vezes, não sei se sabe ou desconhece. Sim. É muita gente pedindo, que ultimamente agora está tendo muitas pessoas pedindo, demanda e está tendo mais, sendo mais conhecido o autismo, né? Então, às vezes vamos deixando, vamos empurrando com a barriga, o ano letivo, vamos levando ele do jeito que ele está e fica por isso mesmo. Pegando o gancho do que a Kaline falou, do que a Leide falou, questão de dificuldades, vou falar agora com a Valéria. Valéria, com esses relatos de que às vezes a mãe ou o pai ou a tia precisa ir a muito longe para ter um atendimento, você ou alguém que você conheça já trocou algo, até, por exemplo, o ato de comer para poder levar o filho para tratamento? E se sim, pode narrar um pouco essa história e também qual seria a solução para esse caso? Desde quando a gente começou a falar aqui, eu comecei a lembrar de um caso que nós tivemos aqui bem no início, quando nós iniciamos em 2023. Foi a Mércia, né? Ela era uma professora do estado e quando ela descobriu o autismo, ela entrou numa depressão profunda. E como você disse, tudo longe, essa mulher se escondeu dentro de casa, se escondeu com o filho, o marido precisou parar de trabalhar e a criança seletiva comia 1 quilo de carne por dia. E uma caixinha de suco Del Valle. Tinha que ser suco Del Valle de caixinha grande. E então, aí... pensa, desculpa Valéria, mas pensa R$60 todos os dias. É isso, desculpa. Tá certo. E aí, assim, tratamento Guaianazes não tinha, é longe. Então, ela fez o quê? Se reteve em casa. E ela entrou em depressão, parou de trabalhar. Então, é o caso de muitas famílias. Ou ela come, ou ela vai para longe para tentar um diagnóstico. Porque enquanto você não tiver um laudo, você não consegue um LOAS. Né? Muitas mães precisam parar de trabalhar porque a dependência, se for um nível maior, a criança precisa de um cuidado da mãe dentro de casa, né? Então acontece que é o caso da Mércia, né? E aí eu lembro como hoje, né? Que inclusive lá depois no nosso Instagram tem um depoimento dela, que ela fala que quando ela viu pela primeira vez o símbolo do autismo em Guaianazes, ela falou: alguém está olhando pelo autismo. E essa mulher começou a vir para cá, trouxe o filho dela, ele já estava com 14 anos. Então ela durante 12 anos ela ficou em depressão. Né? E aí aquilo que eu falei para você, ela conseguiu, aqui a gente teve o tratamento com ela também, o acompanhamento com o terapeuta, e a Mércia foi curada da depressão, o filho desenvolveu e ela voltou a trabalhar, dar aula no estado, né? Então assim, é aquilo que você falou, muitas mães sem a condição financeira, ou ela come ou ela vai atrás do tratamento, pela distância, como ter que sair, eu costumo falar isso muito. Tudo é centro, então a mãe pensa, eu vou pegar ônibus, muita criança não entra no ônibus, não entra no trem, tem a rejeição, né? E além da rejeição com que dinheiro ela vai lá? Sim. Com que suporte? E sem saber se vai ser atendida, se a sua demanda vai ser atendida também. Tempo de espera, quantas... esse negócio que a Valéria falou de espera, o meu é suporte, mas ele fica agoniadíssimo se ele fica esperando muito tempo. Ele fica incomodado, ele fica de um lado pro outro, ele fica inquieto, ele fica impaciente, ele quer, tipo assim, quero ser atendido, fazer o que eu tenho que fazer e ir embora. Esse é o problema, entendeu? Então as pessoas às vezes não entendem muito isso. Aí é onde gira aquele falta de entendimento, não conhecer. Constrange, vira um problema ainda maior, porque aí você começa a ficar com medo, né? E com vergonha de sair também, porque você ser rejeitado é a pior coisa que tem. E você uma não coisa tem que você nenhum... não tem domínio, né? E você não tem nenhum apoio, uma rede de apoio para te ajudar. Eu sou mãe solteira. É eu por eu e eu tenho que ajudar. Auxílios assim, família entende, fica um pouco, mas é assim. Ele não gosta de sair, ele gosta de ficar no canto dele, ele gosta de jogar o joguinho dele lá quietinho, não gosta de interagir com muita gente. É igual a Valéria, né? A Valéria tem o Peterson,
que é a rede de apoio dela. Mas chega 10 horas da noite na hora de dormir. Quem ele quer? É ela. Tem jeito. Ô Bruno, papo maravilhoso. Quem estiver assistindo aqui, quer assistir na íntegra, rede social, Conectado CVC, lá tá os links para você assistir tudo. Nós vamos continuar o bate-papo, mas agora a gente precisa que elas façam aquele depoimento final pedindo socorro aos governantes, literalmente. O que você pediria hoje se estivesse diante de um governante, seja ele qual for? Eu acho que hoje eu pediria com todo amor que as pessoas amassem mais e tratassem a inclusão como a inclusão. Quem tem que ser incluído é a criança com TEA, não é a escola. A escola tem que adaptar a criança, não é o hospital. É a criança, eles têm que adaptar a criança naquele lugar. E eles tratam a inclusão muito diferente do que tem que ser. Então, eu acho que a inclusão é eu pegar uma criança, eu incluir ela no sistema, não fazer que ela se inclua. Hoje em dia as pessoas querem que as pessoas com TEA se incluam nos lugares. Não é assim. É isso. Eu pediria um pouco mais de suporte. Suporte para os familiares, suporte para os autistas, que tivesse mais lugares para atendê-los mais próximos da região, assim, de Guaianazes, para poder estar atendendo com mais facilidade, porque hoje em dia é muito complicado. Eu pediria isso, um suporte maior, assim, para o tratamento e ser um pouco mais acessível, não ser tão demorado, porque é muito demorado, muito demorado, muito demorado, muito. Eu acho que esse acolhimento, assim, explicar. Porque às vezes muita gente não entende, não sabe como lidar com a situação, e eu acho que os pais deveriam ser um pouco mais acolhidos de entendimento para poder desenvolver algo melhor com o seu filho assim. Então, se a gente cuidar um pouco da família, ter psicólogos mais e isso tudo assim, as escolas também ter algumas palestras, sabe? Alguma coisa que ajudasse eles a entender também, dar palestras também para ensinar os filhos dos outros também a como se comportar ou interagir a criança no ambiente escolar também, porque ajudaria bastante. Eu acho que isso ajudaria bastante, é uma opinião minha, assim. Hoje eu venho pedir socorro para as famílias atípicas, para os nossos governantes. Essas crianças precisam de apoio, de terapeutas, pessoas que amem mais, né? Porque eu falo, o autista ele pode ser o que ele quiser e estar onde ele quiser, né? Nós, sociedade, precisamos ser adaptados e não as crianças. A diferença, todos nós somos diferentes, não somos iguais como os nossos dedos. Então temos que entender mais, e se você não souber, fique quieto. É melhor você dar um abraço naquele pai, naquela mãe, num parente, do que você falar algo que você não entende. É isso, desabafos dessas mulheres que são um exemplo para a nossa sociedade. Fortalezas, né? Fortalezas. Pedimos carinho no olhar dos governantes, carinho no olhar daquelas pessoas que podem ser voluntárias, por exemplo, no projeto Te Abraçar. É verdade. E falando de abraçar, já estamos nos despedindo de mais um programa. Olha, certamente a repercussão está indo muito bem, mas pode ser melhor. Compartilha. Você tem também, você é atípico ou não, tem uma família, tem amigos que são atípicos, entre em contato, saiba como participar de longe. Você pode gravar o seu vídeo e terá espaço aqui também no quadro Te Abraçar. Valéria, obrigado mais uma vez por receber a gente, a nossa equipe. Teremos mais quadros desse, né, Bruno, no programa, porque esse assunto nós tomamos para nós e será debatido nessa temporada inteira. Vem com a gente, porque Te Abraçar é o melhor remédio, né, Bruno? É isso aí. Deixa eu bater palma, mas eu queria perguntar. Cafezinho, gente. De manhã todo mundo quer café, Eu queria né? perguntar. Hoje tem café? Hoje tem café? Eu sei se é verdade.
Tem café. Eu vou ter Não, eu quero perguntar uma coisa. Só pra encerrar. Essa pergunta, para mim, foi típica de um autista com TDAH, né? Mas... Que não fica sem café. Falando sobre autismo, a gente bota na rede social também. Tá? Sim. Falando sobre o tema em questão, que é o autismo, existe aquela questão de cotas do governo, que é para autistas, para ter 1 hora a mais nas provas e etc. Você acha que hoje é válido esse tipo de política? E se é válido, você acha que existem pessoas que podem se aproveitar disso com um falso diagnóstico de autismo, por exemplo? Mas hoje, para você ter um falso, é bem complicado, né? Claro que teve uma clínica no Tatuapé que foi bem investigada, porque saiu muitos laudos, muitos LOAS, e aí foi investigada, porque tem pessoas que se aproveitam, sempre, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É igual a neuropsicóloga que está atendendo aqui, ela estava conversando comigo. Ela falou: Valéria, hoje o autismo, a superdotação, ela está sendo confundida com autismo. A superdotação? O que seria a superdotação? Uma pessoa que sabe de tudo. Outra pergunta minha era: você não acha, Miller, assim, tipo, que o autista, assim, eu vou ser bem aleatório, assim, não seria que ele tem ou tivesse alguma habilidade muito especial e por isso ele nasceu dessa maneira? Talvez ele tem assim. uma habilidade, cada um tem a sua habilidade. Assim, mas assim, mais aflorada do que uma pessoa comum. Sim. Por isso que fala de neurodivergente. Ele não é mais chamado. A gente fala autista, mas nos diagnósticos mais específicos vem como neurodivergente. Por que neurodivergente? Igual você falou, ele tem um foco em alguma coisa. O super foco dele em alguma coisa, né? Então ele é dotado em algo muito mais que uma pessoa normal. Saiu agora, né? Saiu recentemente que o autismo está sendo discutido como uma evolução da sociedade, está um grau acima da sociedade. Claro que é uma pesquisa recente que está sendo publicada, mas... Não enfim. concordo, Miller, porque o autismo sempre existiu. Só que antigamente ele era diagnosticado como os bipolar ou retardados ou tenham esquizofrenia. Muitos eram diagnosticados como esquizofrenias, né? Então, não gostam que fale isso, mas existe ainda alguns manicômios que existem. Guarulhos tem um... Mas né? Existe ainda algum lugar que seja o eletrochoque, alguma coisa daquele tipo? Não. Igual. Aqueles foram, acho que, muitos ali em 1970, 79, depois não existe mais. Mas nós temos alguns, principalmente existe um em Guarulhos, que quase ninguém sabe, que lá tem pessoas de 70 anos enjaulados. Amarrados, que vivem amarrados, que são famílias de condições que não tinham como cuidar, que tinham vergonha e deixaram lá, né? Então eu acho assim, é uma pesquisa muito rasa, provavelmente. A gente vai até deixar aqui no link essa pesquisa para que a gente possa criar debates nos próximos programas, porque acho que é importante todo mundo ler o que está, né, na pesquisa. Porque o que você fala é verdade, não é de hoje. É que tornou-se, até na última entrevista a gente comentou, né? Virou modinha, né? Todo mundo tá querendo, de repente, até quer pegar carona mesmo. Tem uma série, né? Não sei em qual streaming que é de um médico autista. Claro. Você acha que é possível chegar um autista e ser um médico tão focado quanto aquele? Vamos lá. Messi. Ele é um autista. É verdade. É o da lâmpada. Eu esqueci o nome agora. Da lâmpada eu não lembro. Albert Einstein. É autista. Tá. Eu vi essa semana que ele era autista. Né? E vou mais, tá? A Valéria é autista. Porque você é muito tenho além. TDAH e tenho altas habilidades. Eu tenho meu diagnóstico. TDAH não é o mesmo de autista? Não é? Não. Vou até... Às vezes tem crianças que tem... O meu tem os 3. Ou mais. Tem crianças com mais de 4 TEA, hiperatividade e TDAH. Ele tem os 3.
juntos, entendeu? Tem sobrinhos, é isso, autista? É os sobrinhos daqui do Te Abraçar Os mesmo. 300 Isso, sobrinhos aqui, né? 300, é. Uau. Como a gente estava falando, no o autismo, a gente tem muita gente muito inteligente, né? Então, como o Dr. Doctor. Eu falo. Tem o Murphy também, que é o Murphy. Eu falo, meu filho vai ser um médico. Eu trabalho isso todos os dias. E aí eu ia falar assim, se a gente olhar na Bíblia, né, Mateus, se a gente olhar, e tem uma série aí. É o Techose. Se você olhar, Mateus era autista. É verdade. E ele era muito inteligente. Era muito inteligente. Pode prestar atenção, Então, ele sempre ficava focado com Jesus e ele sempre fazia as anotações dele e tudo. Então, é bem interessante. Uma dúvida que eu acho que vai ser importante para muitas famílias. Qual o sintoma ou qual o comportamento que o pai ou a mãe deve ter quando vê alguma coisa no seu filho? Porque, teoricamente, às vezes ele vai dizer, não, é da idade, é pequenininho. Ou existe alguma característica física ou comportamental que ele deve estar de olho para ir procurar um diagnóstico? Física, não muitas, né? Mas o visual, quando é de 6 meses você já consegue ter uma noção se o seu filho é autista, né? Ele não tem o olhar fixo em você. Aí isso aí já é um sinal para ele levar para o hospital para ter mais devido tratamento. Você, às vezes, a mãe ali amamentando, você começa a conversar, porque as crianças, os bebês prestam atenção em você. Sim. E muitos não, o autista, ele não olha no olho. Olha, interessante. Não, já de pequenininho. Já, e isso. É de praxe, todos têm essa característica? Uma boa parte, tá. Né? Você chamar, ele não te dar atenção. Muitas crianças aí não é como se fosse uma deficiência, mas muitos começam a andar na ponta do pé. E aí alguns médicos falam, porque a mãe pôs no andador cedo. Entendi. E você acha que esses aparelhos, por exemplo, o celular, eu estou no celular, uma pessoa está falando, eu estou ouvindo o que a pessoa está falando, eu estou processando, mas eu estou focado aqui. E a pessoa, você não está me ouvindo. Eu estou ouvindo, só que eu vou responder depois que eu acabar aqui. Eu já sei o que é isso, audição seletiva. Não. Escuta, é o TDAH, mas junto com a audição seletiva. Você escuta o que vai te dar o que eu vou falar. O que te interessa. O que tiver interesse. Mas aí você acha que a problemática... Você está no celular, aí você está prestando atenção. Se eu falar algo para você, você ganhou 500 mil, você automaticamente vai para onde? Largar o celular. Então, não, é diferente da pergunta dele. Vamos voltar. A audição seletiva, você ouve o que você quer. A pergunta dele não é essa, nós estamos aqui, eu sei tudo que eles estão falando lá embaixo e eu estou prestando atenção em tudo que está ao meu redor. Mas eu estou aqui. Entendi, é o TDAH. Entendi. Ela confundiu. Poxa, você não presta atenção em mim, só que eu estou prestando. Eu estou resolvendo uma coisa aqui. Mas você sabe o que está acontecendo. E eu posso responder para ela depois, exatamente. Não, eu vou te responder agora. A Valéria é no computador, Você no celular, acha que a pessoa não tá, mas ela tá olhando pro celular e tá prestando atenção em tudo. Aí ela parou, ela fala, eu falei isso, você falou isso. Mas você acha que isso pode desencadear? O vício hoje em celular da criança no adulto pode desencadear tipo um déficit ou um comportamento atípico? Atípico não. Porque hoje existe o autismo temos 3, ou ele vem da genética, ambiente e trauma. Então o trauma pode fazer desencadear? Pode, se a mãe tá grávida. Mas isso tudo antes de nascer. Tudo antes de nascer, na gestação. Então, independente da forma, né? Mas ele já nasce. Aí ele já nasce autista. E tem até uma outra coisa, mas aí eu não posso falar, que senão a farmácia vai me matar. Então quer dizer que o autismo ele pode desencadear de 3 formas. Genético, pode ser genético, pode ser traumas e pode ser ambiente, que hoje é população ou poluição, remédios.
vacinas. Mas isso tudo antes de nascer, não? Depois. Também pode desencadear? Pode desencadear. Então quer dizer que a mulher grávida, é por isso que deve ter repouso, não deve ter contrariedades. É por conta disso também? Não. Vida normal, Vida só normal. que vai acontecer de alguma Mas forma. como seria um trauma que ela poderia sofrer e... Depende da mulher, um exemplo. Você perdeu alguém. Toma um choque. Você tomou um choque. Você Né? pode E desencadear no teu a filho. criança tem um sofrimento, né, Aline? Entendi. E aí, igual a gente falou, por que o ambiente depois? Existe as podas. Os neurônios estão crescendo. Estão ali, em movimentos e indo para o cérebro. Aí tem a primeira poda, 1 ano, segunda poda, 3 anos e a última poda, 7 anos. Então a criança até 7 anos, ela pode ser uma criança normal e o ambiente, ela pode Desenvolver. que foi o caso da mãe, é que ela não falou isso. É o caso da mãe do outro programa, a Cláudia. O Caio era uma criança normal. Ela desenvolveu. Ele desenvolveu. Mas pode um adulto desenvolver ou não? É só criança? Muitos adultos estão descobrindo que é autista. Já tem, né? Foi uma descoberta tardio. Bom, gente, papo maravilhoso. A gente vai ter mais papo como esse. Obrigado, meninas. Sigam nas redes sociais. Todo sábado de manhã na VTV SBT, Agro Plus, Boom TV e todas as redes sociais, né, Bruno? É isso aí. É isso? Obrigado, meninas. Obrigada. Vamos tomar café.